11h39 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil, contando com a sua companhia, viu? A gente segue ao vivo aqui nesse Agora CNN até 12h30, claro, depois tem muita programação ao vivo, até porque neste domingo tem eleição na Argentina. A gente volta a falar sobre esse assunto porque um órgão eleitoral do país convocou para hoje uma reunião com representantes dos dois candidatos à presidência, o Javier Milei e o Sérgio Massa, e o objetivo disso é discutir a integridade das urnas e do processo depois de supostas denúncias de fraudes. A Luciana Tadeu vem conversar com a gente, volta a conversar com a gente ao vivo de Buenos Aires e traz todos os detalhes e informações agora sobre essa reunião. O que deve acontecer nessa reunião, Luciana? Oi, Muriel, bom dia para você e para todos os que nos acompanham. Agora de manhã, a Câmara Nacional Eleitoral confirmou para a CNN que essa reunião realmente vai acontecer com representantes tanto da coalizão La Libertad Avança, que é a coalizão do Milei, como da União por la Pátria, que é a coalizão do Sérgio Massa. Essa reunião deve contar com a presença de 3 juízes eleitorais e, segundo a fonte que confirmou a realização dessa reunião, ela vai servir para preservar a convivência democrática. Essa reunião acontece, Muriel, depois de denúncias da força política do Javier Milei de supostas irregularidades no processo eleitoral. Essa fonte está muito hermética em relação ao horário e aonde vai acontecer essa reunião. Porém, a gente já sabe que do lado da força política do Milei, quem vai participar é a irmã do Milei, a Karina Milei, que vai participar, além de um representante legal do União por la Pátria. No próprio primeiro turno, naquele mesmo dia, representantes da força política de Javier Milei denunciaram 1.400 irregularidades com as cédulas eleitorais. Aqui na Argentina, a cédula eleitoral é em papel, o eleitor entra na cabine de votação, tem que escolher entre a cédula, nesse caso de domingo, entre a cédula do Sérgio Massa e a cédula do Javier Milei, colocar essa cédula dentro de um envelope que depois vai ser depositado na urna. A equipe do Javier Milei disse no primeiro turno que havia muitas cédulas que foram rasgadas e isso poderia anular o voto. Nessa semana, a equipe do Javier Milei fez uma apresentação diante da Justiça Eleitoral pedindo que os seus fiscais, porque como esse sistema é de papel, todas as forças políticas têm fiscais nas escolas de votação para evitar que não tenha, por exemplo, cédula do seu candidato dentro da cabine, porque pode acabar, ou uma forma de boicotar o processo eleitoral é o eleitor ir e roubar as boletas para que o próximo eleitor não possa votar no candidato que ele não quer que seja eleito. Então, além dessa questão das cédulas rasgadas, a equipe de Javier Milei denunciou que no processo de contabilidade, depois que as forças de segurança já saem dos colégios eleitorais, fica somente a gendarmeria e disse que a própria gendarmeria do país estaria aí, seria cúmplice dessas irregularidades na hora da totalização dos votos, que eles alterariam tanto o conteúdo das urnas como os números das atas de contabilização dos votos. Então, denúncias graves aí que a força de Javier Milei fez sobre o sistema eleitoral, porém, eles mesmos dizem que é por relatos em redes sociais, eles não apresentaram nenhuma prova dessa denúncia. No final de outubro, a Câmara Nacional Eleitoral, que é quem convoca essa reunião de hoje, emitiu um comunicado falando da integridade do processo eleitoral argentino, que todos os processos foram íntegros desde o retorno da democracia em 1983. E o próprio jornal Clarín, ontem, o jornal Clarín, que é um jornal que tem uma postura editorial muito crítica ao kirchnerismo, o próprio jornal Clarín publicou uma coluna de opinião do seu secretário de redação que tinha como título Fraude Eleitoral, um dos únicos problemas que a Argentina não tem. Então é realmente inédito esse tipo de denúncia aqui na Argentina e há expectativa para ver se essa reunião vai conseguir acalmar os ânimos e baixar aí essa tensão sobre denúncias de supostas irregularidades no processo eleitoral que estão sendo feitas pela equipe de Javier Milei, porém sem nenhuma prova concreta, Muriel.
Obrigada, Luciana, pelas informações importantíssimas que você traz para a gente. Um bom trabalho por aí. Sei que os próximos dias vão ser intensos, principalmente amanhã. Então, qualquer novidade é só nos chamar, a gente volta a conversar. Mas seguimos falando sobre as eleições na Argentina, gente. A gente chama agora para essa conversa a cientista política e professora de Relações Internacionais, Denilde Holzhacker. Tudo bem, professora? Obrigada por conversar com a gente. Desculpe se eu falei seu nome errado, eu falei certo seu nome ou mais ou menos? Bom dia. Bom dia, Muriel. Falou correto. Obrigada. Opa, coisa Obrigada boa. pelo convite. A gente que agradece pela disponibilidade, professora. Quero te ouvir sobre como é que está chegando nesse momento, como é que estão chegando os candidatos à presidência para esse segundo turno. Acompanhamos muito de perto esses últimos dias. O primeiro turno a gente viu um cenário em que Massa acabou surpreendendo o Milei. Qual que é o cenário para esse segundo turno? Como que foi essa caminhada de segundo turno para chegar nesse momento agora, nesse domingo de votação, professora? Olha, Muriel, foi um período muito tenso e de muita, quase assim, de atritos, de colocações, uma campanha muito negativa dos dois lados, aí muita tensão durante todo esse período do segundo turno, que polarizou, obviamente, ainda mais a sociedade argentina, e também a gente acompanhou todas as incertezas, né? O Milei saiu atrás do resultado do primeiro turno, então aí teve que construir uma aliança com o candidata da centro-direita, Patrícia Bullrich, e com também o ex-presidente Macri para ganhar o peso desses eleitores, que é um volume considerável de eleitores que poderiam aí fazer a definição, mas a gente acompanhou uma eleição muito tensa, muito indefinida, né? Os relatos são de que ainda tem muita tensão nos dois. Os dois candidatos têm aí uma dificuldade em dizer e acompanhar qual vai ser de fato o resultado amanhã. Então é uma eleição que muito definidora para a Argentina pela atual situação e pelo grau de crise que o país vive, mas também de muita indecisão e definição nesse momento. Então tudo pode acontecer amanhã e essa ação do Milei, que representa um perfil que a gente já viu em outros países, no Brasil, nos Estados Unidos, de contestar os resultados e a legitimidade eleitoral, cria ainda mais uma tensão e torna aí amanhã um momento também de muita preocupação para quem, não só para quem está acompanhando, mas para o país como um todo. A Denilde segue com a gente aqui. Eu aproveito para chamar Caio Junqueira, nosso analista de política, que se junta a nós para a gente seguir analisando um pouco do que esperar sobre essa eleição amanhã. Caio, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, professora. Bom dia, Muriel. Bom dia. Caio, quero justamente te ouvir como é que está essa expectativa. A gente estava ouvindo agora a professora falar como que a Argentina e como que os dois candidatos chegam nesse momento para esse segundo turno. Quero te ouvir sobre o que a gente pode esperar também desse cenário das eleições. Sei que você vai estar nessa cobertura especial no WW amanhã à noite. O que você tem visto, pelo menos nas últimas semanas, desse segundo turno? Vamos lá, Muriel. Eu estou mergulhado um pouco nesse assunto há uns 10 dias, 2 semanas, né? Preparando, estudando e apurando também diretamente lá nas duas campanhas em Buenos Aires. A percepção que eu tenho é que nessa reta final, principalmente nessas 48 horas, agora já são 24, né? Nessa reta final, devido à proibição, né, que a legislação argentina estabelece de publicação de pesquisas eleitorais, as pesquisas, eu conversei nas duas campanhas, ontem, né, tanto na campanha do Milei quanto do Massa, tinha ali nos números, né, nas tabelas, uma tendência maior de uma vitória apertada do Javier Milei sobre o Sérgio Massa. Mas qual que era o medo da campanha do Javier Milei e também a aposta da campanha do Sérgio Massa? Era de que a máquina peronista, né, o peronismo também é um fenômeno que eu me dediquei muito a estudar nesses últimos
último mês, né, nesses últimos 15 dias, é uma força política tão arraigada, né, na cultura, na política argentina, e forte e organizada, presente em associações, em sindicatos e mesmo em muitas pessoas, né, costuma ter sempre ali entre 30% e 40% dos votos na Argentina. Essa máquina peronista estava agindo muito intensamente nesses dias que antecedem o segundo turno. Então, o receio da campanha do Javier Milei nessa reta final era justamente que essa diferença que as pesquisas internas e pesquisas que nós tivemos acesso aqui também na CNN, né, de grupos independentes e confiáveis, elas davam uma vitória ao Milei, apertada, mas essa máquina peronista poderia virar o jogo nesta reta final. É uma campanha muito interessante de acompanhar, a gente que cobre política, acompanha política, mesmo a política brasileira, mas a gente acaba observando e mergulhando muito, porque é fascinante. Toda eleição que tem um resultado imprevisível, ele acaba sendo fascinante na reta final. O Sérgio Massa é um político profissional, tradicional, enfim, está na política há muitos anos, a esposa dele também está na política e tem um contraste muito grande com o Javier Milei, que é o que a gente chama de um outsider, excêntrico, com planos ali muito questionáveis, né? Dolarização da economia. Então, o Sérgio Massa, com esse time grande de marqueteiros que levou, ele conseguiu fazer um debate não do Milei versus peronismo, né? Que peronismo, queira ou não, é sócio dessa crise econômica da Argentina e social, mas ele conseguiu imprimir um debate nacional de Milei contra a Argentina, né? Valeria ter um Milei à frente da Argentina? Muito bem, vamos ficar com vocês dois ainda e conversar muito sobre esse tema que a gente sabe que pode ainda repercutir muito, todo mundo muito na expectativa para esse fim de semana, mas sigo nesse assunto, nesse tópico de eleição da Argentina, para a gente falar que os negociadores do Mercosul e da União Europeia voltam a se reunir na próxima semana com o objetivo justamente de tentar encaminhar aí um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Pedro Nogueira que tem os detalhes para a gente sobre essa reunião que acontece nessa próxima semana, depois do resultado da eleição na Argentina já ter saído, né? Oi, Muriel, bom dia. Está agendada, então, a cúpula do Mercosul. Vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro. E o pano de fundo é o que alguns analistas chamam de risco Javier Milei. E Milei já defendeu a saída da Argentina do bloco em entrevistas anteriores e também nos seus posicionamentos durante a campanha. Do lado de cá, funcionários do governo brasileiro entendem que é estratégico fechar esse acordo o mais rápido possível, como uma forma de preservar o bloco antes que um possível governo eleito na Argentina decida tomar algum tipo de decisão brusca sobre a cooperação regional, sobre esse bloco multilateral. Milei defende uma abertura econômica rápida da Argentina e o adversário dele, que é o governista Sérgio Massa, pode investir em uma política econômica mais protecionista do ponto de vista do comércio. Por isso, o Brasil espera levar esse acordo adiante, mesmo com essa postura dos argentinos. Tem uma cláusula interessante da gente explorar nesse contrato, nesse acordo, que é a seguinte: o acordo pode entrar em vigor em um país assim que esse país ratificar o acordo no Congresso, independentemente dessa ratificação completa acontecer em todos os membros do bloco. É um pouquinho diferente de outros acordos, viu, Muriel? Porque em outros acordos internacionais é necessário que todas as partes façam essa ratificação antes que o acordo tenha, de fato, efeito. Lembrando que o Mercosul é composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A próxima semana deve trazer uma nova rodada de conversas. Tem ali a discussão sobre um mecanismo de compensação para barreiras comerciais, que funciona assim: se um país decidir implementar algum tipo de trava ou de barreira
para as exportações de outro lado, precisa implementar também algum mecanismo que reequilibre o comércio naquela situação. Mas, para concluir, quero deixar claro que ainda há pendências aqui entre os negociadores, entre as duas partes, Europa e América do Sul. Uma delas é um fundo de cerca de 12 bilhões de dólares, a gente está falando de cerca de 60 bilhões de reais, e é um fundo para apoiar os países aqui do Mercosul em situações ambientais, para investir em proteção ambiental e redução do desmatamento. Os países do Mercosul querem que esse fundo seja implementado, mas do lado da União Europeia ainda há resistência para que essa parte seja efetivada. Depois da COP28, que acontece também em dezembro, o presidente Lula deve se encontrar com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e a conversa entre eles deve abordar, sim, essa discussão, essa negociação entre a União Europeia e o Mercosul. Muriel. Pedro, obrigada pelas informações que você traz para a gente. Muito obrigada, bom trabalho para você por aí. Seguimos, então, nesse tópico, ainda sobre as eleições da Argentina e também sobre essa negociação entre União Europeia e Mercosul. Volto a chamar a professora Denilde Holzhacker. Professora, a gente estava ouvindo agora há pouco o Pedro explicar para a gente um pouco desse cenário, desse acordo que se arrasta há muitos anos e que agora vai ser discutido logo depois das eleições da Argentina. E como o Pedro explicou, isso não é nenhuma coincidência, tem o efeito Milei, sim, que tem preocupado. Gostaria de te ouvir um pouco sobre esse avanço também com relação ao Mercosul, com relação às falas do Milei sobre o Mercosul, sobre uma saída do Mercosul. Quais são as chances disso efetivamente acontecer ou de repente, se ele for eleito, voltar atrás e não efetivar diversas das ameaças que ele tem feito com relação a esse bloco especificamente, por exemplo? Olha, Muriel, o Mercosul vem com uma certa dificuldade, né, de conseguir avançar em acordos e o Milei seria ainda mais um fator de risco, né, para a gente ter esses avanços. Então, essa foi uma oportunidade. O presidente eleito na Argentina assume 10 de dezembro, então fazer a reunião dia 7 é uma forma de conseguir avançar no acordo, que o Brasil também fez questionamentos e colocações a respeito de pontos do acordo, especialmente a questão ambiental, para que de fato assumir, mas é uma oportunidade importante para o governo brasileiro, é um acordo que não só pelo tempo de negociação, mas pelos ganhos que a gente pode ter em termos de avanço de comércio com os países europeus. E para os europeus também, mesmo com resistências em vários países, também é um acordo importante. Então o risco da Argentina, de alguma forma, que após a eleição ter um presidente que assuma uma saída do Mercosul, também levaria aí a impactar no próprio acordo e em outros acordos que também estão na mesa de negociação. É um risco, o Milei vem colocando que é contrário ao Mercosul, não é o único. O Uruguai também tem posições contrárias ao Mercosul, entende que o Mercosul não é suficientemente aberto e não traz os benefícios econômicos que o Uruguai, e agora, nesse caso, seria também da Argentina, como efetivamente de ampliação de comércio. Então, a saída seria aí um impacto importante. Agora, é um acordo que tem muitas implicações. A relação entre Brasil e Argentina tem uma série de acordos, e não só o Mercosul, mas também os acordos de comércio que nós temos bilaterais. Então, seria um impacto muito grande. No momento em que o país está em crise econômica, que tem dificuldades e tem propostas bem radicais em termos de mudança econômica interna, a chance também de ampliar essa crise com uma saída de um acordo comercial importante, que ainda representa bastante do comércio para a Argentina, seria aí bastante complicado. Então o que se entende é que provavelmente o Milei vai ter uma posição crítica, vai gerar
uma série de tensões dentro do Mercosul, mas um rompimento seria bastante drástico neste momento, considerando o impacto que teria também para a Argentina. A Argentina, por exemplo, que hoje tem uma tarifa externa comum com o Brasil, teria que renegociar todas as tarifas. Acho que para as pessoas entenderem, seria como o que aconteceu com a Grã-Bretanha ao sair da União Europeia. Você precisa renegociar todos os acordos. Então, isso teria um impacto muito grande também para a economia argentina e não só para a economia brasileira, que também seria afetada. Então, é provável que a gente tenha aí muitas tensões, mas não necessariamente um rompimento no primeiro momento. Professora, peço que você continue com a gente. Eu aproveito para chamar de novo Caio Junqueira, que segue com a gente aqui. Caio Junqueira, eu assisti ontem ao WW, vocês discutiam justamente esse ponto sobre o Mercosul, essas discussões em torno do que vai acontecer se Milei realmente for eleito, se isso acontecer a partir de amanhã, esse cenário envolvendo o Mercosul, levando em consideração também essa relação que é extremamente forte, principalmente do comércio entre o Brasil também e a Argentina. O que vocês têm discutido, o que você tem apurado por aí também sobre essas movimentações envolvendo o Mercosul, a Argentina, Milei e também não só ele, como também Massa, se for eleito? Vamos lá, Muriel. Eu conversei nessa semana, né? Eu disse aqui na minha entrada anterior que eu tenho conversado com as duas campanhas e uma das pessoas que eu conversei on the records, né, em on, foi com o Guillermo Francos, né, que é um dos que foram convocados ali para ajudar na campanha do Javier Milei. Muito provavelmente, se o Milei ganhar, ele deve ser ministro do interior. É um sujeito super pragmático, tem ali 70 anos de idade, veio do BID, né? Ele era diretor de Argentina no BID, ou seja, um cara muito pragmático e que tem estabelecido pontes com as pontes que vêm sendo, vamos dizer assim, trincadas durante a campanha polêmica do Javier Milei. O que o Guillermo Francos me disse? Ele coloca que as questões da campanha, muitas das questões da campanha que o Javier Milei colocou, explicitou, não necessariamente serão implementadas num eventual governo, dentre elas essa relação com o Brasil. O Javier Milei disse durante a campanha, por exemplo, que não teria mais relação com o Brasil, né? Que romperia com o Brasil, deu essas sinalizações. E o Guilherme Francos me disse que não, que estamos destinados a sermos sócios, que as posições individuais, seja do Javier Milei, seja do presidente Lula, um sobre o outro, não estarão acima do destino histórico de Brasil e Argentina se relacionarem. Ou seja, em outras palavras, o que é retórica eleitoral não necessariamente seria transplantada para um governo. Inclusive, o Guillermo Francos tem sido o interlocutor do governo brasileiro na campanha do Javier Milei. Ele me confirmou isso, e outras fontes do Itamaraty, da diplomacia brasileira, também me disseram que houve conversas do Guillermo Francos com diplomatas brasileiros, na prática com o Júlio Bitelli, que é o embaixador do Brasil em Buenos Aires, dando essa sinalização de que haveria conversa, de que haverá conversa, haverá negociação, não haverá rompimento caso o Milei ganhe, não haverá rompimento entre Brasil e Argentina, o que não significa que haverá um alinhamento automático, como há dos peronistas com o governo Lula principalmente, né? Eu apostaria que essa relação, vamos dizer, que se o Javier Milei ganhar, tende a ser um presidente que conduzirá a economia do país, e principalmente o comércio internacional, muito mais na linha do Lacalle Pou, né, que é o presidente do Uruguai, de tentar uma linha independente, não necessariamente super atrelada ao Mercosul, como os peronistas, os kirchneristas conduzem, né, atrelando muito a condução da economia à condução brasileira no mundo. Então, uma linha mais independente, mas, pelo menos, no discurso do Guillermo, né, que é o interlocutor, rompimento, ele diz que não haverá. Obrigada, Caio. Vamos falar então sobre a pesquisa mais recente da Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, que perguntou para os argentinos qual é o maior problema do país atualmente. Vamos então às respostas.
preços altos e inflação, como a gente vai ver agora aí nessa tela. 77,5%. A maior parte, portanto, dos argentinos acreditam que o maior problema hoje são preços altos e inflação. Logo depois vem corrupção, com 46,5%, depois insegurança, com 38%, desemprego, 23%, situação econômica, 19,3%, educação 18,4%, impunidade e o sistema judiciário 13,5% e enfraquecimento da democracia e de suas instituições, aí é um número menor, foi o menos votado, 11,4%.